Livro de Atos, vamos abrir, capítulo 20, versículo 7, graças a Deus, uma semana abençoada, né? Deus tem nos dado, esfriou, né? Mas o coração está aquecido, porque a palavra do Senhor vai falar conosco hoje, em nome de Jesus, amém? Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu és o Deus de resposta, obrigado porque Tu és o Deus que trabalha, Deus, de uma forma poderosa, trabalha em favor da igreja, trabalha em favor do povo, trabalha em favor das famílias, porque os deuses dessa terra não fazem nada. Tua palavra mesmo diz que não passam de ídolo, mas o Senhor fez os céus e a terra, e eu te peço que a Tua palavra se cumpra em nossos corações hoje aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Diz assim, Atos capítulo 20, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, desceu, inclinou-se sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo partiu o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Eu quero falar em cima dessa história sobre Deus, o Senhor do tempo. Amém? Deus, o Senhor do tempo. Deus, Ele tem um tempo, um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Nós lemos no domingo a Bíblia, que o Senhor é o Senhor até do sábado, e naquele texto do homem da mão mirrada nós falamos sobre esperar. E Deus tem falado muito comigo sobre que Ele é o Senhor do tempo, porque hoje as pessoas dizem assim: não tenho tempo, estou atrasado, não tenho tempo. Hoje, quanto mais a tecnologia avança, parece que menos as pessoas têm tempo. Mas é interessante que Deus coloca os discípulos para um propósito, e aqueles discípulos pensaram que eles iam partir o pão, mas Deus, quando quer fazer algo, Ele é o Senhor do tempo. E naquele momento Paulo começa a pregar, e ele, em vez de pregar um pouquinho, prega o tempo que ele tinha que pregar, porque o Espírito que estava no controle, porque quem anda no Espírito não tem tempo. O tempo é o dono de quem anda no Espírito, porque é o tempo que direciona quem anda no Espírito, e não é o tempo do relógio, é o tempo espiritual que direciona Paulo. Então Paulo começa a pregar, e eu não sou a favor de pregações muito longas, mas eu creio que nesta hora, direcionado pelo Espírito, ele falou o que tinha que falar, Deus foi glorificado, e chegou até meia-noite. E chegou num ponto que os críticos poderiam dizer: está vendo como a pregação dele demorou? O camarada sentado na janela caiu e morreu. Mas quando Deus é Senhor do tempo, Ele está no controle de tudo que está ligado ao teu tempo. Paulo poderia olhar e dizer assim: poxa vida, servimos a ceia, ministramos vida, foi tremendo minha pregação, mas tivemos um ponto negativo: Eutico morreu. Mas quando o homem de Deus ele anda no Espírito, a Bíblia diz que ele é como um vento, não sabe nem de onde vem nem para onde vai. E quando você anda no Espírito, não tem prejuízo. Então aquele homem poderia estar andando na carne e dizer: poxa, tudo saiu bem, mas algo saiu complicado. Mas não, ele sai de cena, vai, ministra sobre as pessoas que estavam apavoradas. Calma, fique tranquilo. O homem de Deus, que entende que o tempo não é dele, o tempo é de Deus, ele sempre tem uma palavra de bênção para ministrar. Sabe, irmãos, uma pessoa, quando ela anda com Deus, ela sempre tem uma palavra de bênção para compartilhar com alguém. Ela sempre tem um tempo com Deus, e ela está preparada para poder compartilhar com alguém uma palavra de Deus para aquela pessoa. Naquele momento Paulo, se fosse por ele, já tinha esgotado suas palavras. Falou até meia-noite, já estava cansado, tinha que ir embora. Mas quem anda no Espírito sempre tem uma palavra. Ele falou até meia-noite. Ele foi lá, ministrou cura sobre a vida do homem,
acalmou o povo. E naquele momento ele ministra não uma palavra, ele ministra uma atitude. Ele abraça Eutico, e Eutico volta a viver. O milagre acontece. É para mostrar que a pregação, ela não é só palavras, ela é poder de Deus. É para mostrar que a vida de alguém que anda no tempo do Espírito não é só discurso, é vida. Não é só palavras no sentido de ter um sermão pronto, mas é de ter unção sobre o sermão. Paulo estava na unção, tanto que a palavra foi tremenda até meia-noite, e ele vai lá e demonstra que o poder de Deus estava alinhado às palavras. O homem de Deus, quando ele anda com Deus, aqui é outra lição. Ele entende que o poder está adicionado à palavra. Porque uma palavra sem poder, irmão, ela não convence. Mas uma palavra com poder, ela transforma. Então naquele momento ele recebe de Deus, Deus ensina ele, ele sai daquele lugar onde ele está, ele ministra sobre o homem dando um abraço. Por que da mesma forma que ele não pregou até meia-noite e não disse para o povo acalmar, ele não trouxe também uma palavra, levanta e anda? Mas existem estratégias que Deus dá, que só quem está no Espírito entende a estratégia que Deus dá. E existem momentos, irmãos, que quem está no Espírito vai fazer coisas que quem não está não vai discernir. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então ele vai e abraça, parece loucura abraçar alguém que está morto. Mas naquele momento Deus ministra sobre Eutico o poder da vida. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo estava sendo revelado sobre a vida de Eutico. E Eutico estava lá, caiu e morreu, como diz todos. Mas interessante que a palavra entrou no espírito de Eutico. Porque Pedro fazia parte do processo daquele grupo que estava aprendendo com Paulo. Pedro não, Eutico fazia parte daquele grupo que estava ouvindo com Paulo. Eu entendo que Eutico, ele estava ouvindo a palavra. E uma das coisas que eu aprendo na palavra, que a palavra é viva. O corpo de Eutico podia estar limitado, mas o espírito estava vivo. O corpo de Eutico podia estar atrofiado, estar cansado, mas o espírito estava vivo. É para provar que a palavra, ela tem poder. E naquela hora Paulo não falou, porque Paulo sente no espírito dele, aqui digo eu, que Eutico já tinha recebido uma porção da palavra, agora era a hora dele abraçar, porque quando ele abraçasse, a unção que estava sobre a vida dele ia tocar no corpo daquele homem, e aquele homem ia levantar e ia ser abençoado. Porque aquele que anda no espírito, irmão, além dele viver no tempo de Deus, ele vive na unção de Deus. E a unção é munida de estratégias. Vai ter hora que você vai falar, vai ter horas que você vai orar, vai ter horas que você vai profetizar, mas vai ter horas que você não vai orar, nem vai falar, nem vai profetizar, você vai abraçar, e o teu abraço vai ministrar, receba isso, cura sobre a vida das pessoas, vai abraçar pessoas e vidas vão acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Há uma história no Velho Testamento de um soldado que morre, lembra dessa história? E um homem de Deus morre também. E o que acontece quando o corpo de um homem de Deus toca no corpo do soldado? O que acontece com o soldado? Ressuscita. Sabe, irmãos, você não tem ideia do que o teu osso, do que o teu sangue, do que os teus nervos, os teus músculos, teu olhar, teu abraço representa no mundo espiritual. Muitas vezes você pensa, não, Deus não me ama. Deus ama você. Tem algo tremendo sobre a tua vida, e Deus vai usar você para ministrar sobre pessoas, e muitas vezes não é palavra, muitas vezes é um abraço, muitas vezes é um olhar, um aperto de mão, não importa, na unção do Espírito Santo. Paulo foi direcionado, Paulo fez o que tinha que fazer, porque o Senhor é o Senhor do tempo, e o tempo de Deus não era tempo de falar para Eutico, era tempo de abraçar. Ele pega então, dá um abraço que ele ministra, ele compartilha, ele leva, sabe, ele ministra aquilo que ele estava vivendo. É interessante que Paulo é um homem que vivia o que pregava. Ele não era um homem que tinha palavras e na hora da vida ele era um homem que não condizia a vida dele com aquilo que ele pregava. Não, na hora que ele desce e vê aquele homem, ele ministra cura, e na hora o homem é curado. E na hora o povo continua lá, se levantar, a participar da ceia. E logo depois, a pregação que poderia estar no fim, Deus renova, e aquela pregação vai até o amanhecer,
Porque quando Deus está no controle, Deus está no controle. Quando Deus está no controle, e nós entendemos que Ele é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, Deus está no controle. Irmãos, é interessante quem ama vigílias. Quando você vai para uma vigília, você pode ter trabalhado o dia inteiro, naquela sexta-feira, que geralmente vigília é de sexta-feira. Você vai 11 horas da manhã, dá 1 hora da manhã, mas daqui a pouco a unção começa a vir. Teu corpo começa a reagir, teu espírito começa a reagir. Dá 2 da manhã você não sente sono. Dá 3 da manhã você não sente mais sono. Dá 4 da manhã você não sente sono. Por quê? Porque a vigília, ela representa um momento especial e o espírito começa a reagir e o teu corpo começa a se submeter à voz do espírito e o sono vai embora. É interessante que quem vai em vigília nem sente mais sono, já se tornou normal. Por quê? Porque o espírito já está levantado, fortalecido, né? No sentido de amortizar o corpo. O corpo já não vai mais se levantar com sono, porque aquela pessoa anda no espírito. Olha que interessante essa igreja, irmãos. Ouvi uma pregação de quantas horas? Andavam no espírito quanto tempo? E para eles não era rotina, porque eles entenderam que o Senhor é o Senhor do tempo. Sabe, quando eu estive numa região da África muito religiosa, também estive numa outra, uma região da África muito adoradora a Deus. Os cultos lá começam 10 da manhã, o louvor vai até 12:30, a palavra vai começar 15 para 1, e aí a palavra eles pedem para pregar 1h30, eles vão sair do culto 2 horas, 2h30 da tarde, alegres, firmes no Senhor, fortalecidos no Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios de vida, para mostrar que não é nós que somos o Senhor do tempo, é o Senhor que é o Senhor do tempo. Quando Ele está no controle, Ele está no controle. Não importa se vai passar o ônibus, não importa se tem X ou Y questão, Deus, quando está no controle, Ele é o Senhor do tempo. E o meu corpo, a minha mente, minha alma, ela tem que se submeter à voz do Espírito. E quando a voz do Espírito fala, meu amado, o milagre acontece. A ceia não parou, a pregação não parou, nada parou por causa de uma situação na vida de Eutico. Pelo contrário, o Eutico ainda foi a motivação para eles retomarem o que Deus tinha que fazer. Deus manda dizer para você, como Deus tem falado comigo, não para a obra que eu tenho na sua vida. Não para o plano que eu tenho na sua vida. Não para o chamado que eu tenho na sua vida. Não tenha medo das situações e não coloque o tempo como teu inimigo, porque eu vou fazer você, receba isso, andar no Espírito, e o meu Espírito te guiará e te levará para lugares onde você nunca imaginou, vai te usar de uma forma poderosa, e o tempo não mais vai ser o teu inimigo, o tempo vai ser prazeroso, vai ser tremendo, você vai ter prazer pelo tempo, vai ser uma unção gloriosa, tremenda, e Deus vai ser glorificado. As pessoas dizem, como comecei dizendo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu preciso ter mais tempo para minha esposa, mas eu não tenho tempo. Eu preciso ter mais tempo com o meu filho, mas eu não tenho tempo. Acima de tudo, eu não tenho tempo nem para Deus. Como eu vou ter tempo para o próximo? Nós temos tempo. O que falta é nós andarmos no Espírito. Porque quando andamos no Espírito, as coisas acontecem no tempo do Espírito, da forma do Espírito, da maneira do Espírito, da forma que o Espírito trabalha. E talvez aquela mensagem que eu mandei hoje para aquele familiar meu, não era nem para falar com a minha família, muito menos com meu tio, mas era para falar com outro rapaz que ele mandou o telefone, que precisava conversar, que o filho está preso e precisa de uma visita no presídio para o filho dele. Sabe, andar no Espírito é você ser direcionado por Deus, é você entrar aonde ninguém quer entrar. E claro, pelo Espírito você vai, porque o Espírito é com você. Da forma que Deus mandou, você vai fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por que, irmãos? Porque em Deus nós entendemos que o nosso tempo não é nada, o tempo dele é tudo a nossa vida. O tempo dele é que nos ensina. O tempo dele é que pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. O tempo dele nos surpreende.
Talvez você possa dizer assim: para mim alcançar tal sucesso na vida, eu preciso de tanto tempo. Se você andar no Espírito, Deus vai te surpreender. Deus vai fazer que aquilo que talvez seja impossível aos teus olhos, vai ser possível aos olhos de Deus. Porque para Deus não há impossível. Para Deus não é impossível, tudo é possível àquele que crê. Quando você crê, as coisas acontecem, e você gera, e você entende que a igreja, que o altar é o lugar onde os milagres vão acontecer. Naquele momento disseram assim: está doente? Vou ministrar sobre ele, porque aqui é o hospital, aqui é a igreja, e aqui ele vai ser curado. Nós muitas vezes estamos tirando da igreja o que tem que ficar na igreja. Existem tempos da nossa vida, irmãos, que Deus nos deu para adorar, nós estamos esquecendo. Estamos fazendo coisas pessoais nesse tempo. Não, esse é tempo de estar com o Senhor. Esse é tempo de vir para a igreja. Esse é tempo de adorar. Se Deus te deu tempo, aquele dia de folga, você tem que entender que aquele dia de folga, a parte dele tem que ser para o Senhor. Se Deus te deu, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar e ter um dia de folga, um momento ali que você consegue, você tem que entender que você pode fazer tudo na sua vida, mas aquele dia tem um dia que é para o Senhor. Eu tenho certeza que a igreja primitiva, ela não mandava vir alguém consertar alguma coisa que quebrasse. Eu tenho certeza que entre eles tinha alguém que sabia consertar, que ofertava, e Deus o abençoava. Eu tenho certeza que na igreja primitiva não tinha ninguém que passava necessidade. Até tinha, mas logo era suprida, porque um tinha 2 cestas, dava para aquele que não tinha nada, e dividia o que tinha, e o nome do Senhor era glorificado, e o evangelho era pregado. Mas claro, tem aquilo que eu falei domingo, né? A pessoa tem que se expor, né? Ninguém vai saber da tua ajuda, da tua necessidade, se você não pedir ajuda. Mas, contudo, uma igreja que é ligada a Deus, ela é uma igreja que é ligada ao propósito de Deus para o templo. E se Ele é o Senhor do templo, nós não podemos fazer escolhas sem antes consultá-lo. Qual é o teu propósito? Eu estou tomando essa decisão, tu tens uma resposta para a minha vida? Eu estou fazendo isso, tu tens uma direção para mim, Senhor, nesse sentido? Eu estou mudando de emprego, eu estou abrindo um negócio, eu estou fechando um negócio, eu estou tomando uma decisão, tu tens uma direção para mim, Senhor, nesse sentido? Porque, meu irmão, o homem que anda no Espírito, ele pode nem ter o que o mundo diz que ele tem, mas ele tendo o Espírito, o Senhor vai abrir porta e nada vai faltar sobre a vida dele. Mas o homem que anda muito segundo a lei, irmão, é como Nicodemos. É um homem tremendo na palavra, mas Deus diz para ele: é necessário você nascer de novo. Irmãos, quanto tempo muitos irmãos não estão perdendo, né? Perdendo, correndo atrás das coisas de si mesmo. Só correndo atrás. Não sou contra estudar, trabalhar, não. Sou o maior incentivador. Estude mesmo, trabalhe mesmo, sonhe mesmo, conquiste mesmo. Mas e o teu tempo com o Senhor? Como está? E o que eu tenho mais cobrado de você, como ovelha, é aquilo que eu sou cobrado. Como está o teu tempo com Deus? Como está o teu tempo com o Senhor? Como está o teu tempo na intimidade de Deus? Como está o teu tempo no serviço ao Senhor? As coisas para o Senhor não pode ser peso. Paulo prega até meia-noite, sai do altar, ministra ressurreição sobre Eutico, cura sobre Eutico, e continua a pregar até amanhecer, não importa, porque o tempo dele não era dele, o tempo dele era do Senhor. E aqui, nós sabemos que era um tempo que Paulo também trabalhava no secular. Não estou trazendo uma mensagem fora do contexto, que você pode até me julgar, dizendo: Paulo era apóstolo, vivia para Deus. Não, ele era, nem é considerado apóstolo aqui, ele era fazedor de tendas. E aqui ele era o Saulo, pouco tempo convertido para Paulo. Ele não era ainda o homem transformado, o homem avivado, o homem que escreveu cartas, o homem que abriu igrejas. Ele estava no começo da vida cristã, mas ele já tinha bem definido que o tempo dele não era dele, o tempo dele era do Senhor. A minha oração, irmãos, é que muitos irmãos da igreja não precisem, para entender que não é mais Saulo, que agora é Paulo,
passar pela estrada de Damasco. Porque eu digo que a estrada de Damasco aviva, mas ela dói pra caramba. E a minha oração é que você, ou aquele irmão que precisa ser avivado, seja avivado, mas que Deus os poupe da estrada de Damasco, irmão. Porque a estrada de Damasco literalmente é cair do cavalo. Literalmente é você passar pela cana, passando lá para sair o caldo de cana, depois pega a cana, passa de novo, depois passa de novo, depois passa de novo. E nós não precisamos disso, dá para ser curado por Deus no altar, na bênção, tranquilo. Afinal, nós estamos na graça que está em Cristo. Mas tem muita gente que infelizmente só vai ser avivado na hora que passar pela estrada de Damasco. Faça com que a tua conversão, meu amado, de Saulo para Paulo, seja mais fácil. Facilita o tratamento. Tem gente que para tomar uma injeção tem que ser amarrado. Tem gente que toma a injeção tranquilamente. Gente, se for necessário você ser amarrado, você vai ser. Mas será que precisa tanto para passar por uma situação? Tem gente que para ser abençoado, não é só Deus dizer assim, Deus tem que moer o cara. Deus tem que pôr o cara na prensa. Deus tem que pegar a irmã e pôr ela na prensa. Sabe, irmãos, até quando o irmão não vai ouvir o Espírito Santo falar? Busca o avivamento. Leia lá 1 Coríntios 12, diz: Senhor, eu quero os teus dons, eu quero o teu dom para a minha vida, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero o teu dom, eu quero profetizar, eu quero falar em línguas. Senhor, na tua palavra não ensina que todos profetizavam, então o dom de profecia não é para alguns, é para todos. Eu quero ser um profeta. Senhor, eu quero ser uma mulher que fala em línguas, um homem que fala em línguas, porque a Bíblia diz em Atos 2 que todos falavam em línguas. Eu quero falar em línguas, eu não quero só ver meu irmão falando em línguas, eu quero falar em línguas. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te batizar. Eu não sei como, mas se o teu tempo é de Deus, se prepara, porque pode ser na igreja, como pode ser no trânsito, como pode ser no chuveiro, como pode ser em qualquer lugar, talvez até no ônibus. Você passa lá, antes de puxar a cordinha, você já levanta a mão, os anjos já pensam: vou batizar ele agora, porque ele levantou a mão. E aí você pensou que era para puxar a cordinha, você já começa no olho. Aí o ônibus dá para descer, você não consegue puxar a cordinha. Daí você está no Espírito, já começa a profetizar, já perdeu o ponto. Irmão, imagina que milagre vai ser ali. Deus vai fazer um rebuliço através da sua vida. É tremendo. Porque, irmãos, os dons, ele é tremendo. Ele traz combustível para a Ferrari. Você é uma Ferrari de Deus. Sem combustível não vale nada. Com os dons do Espírito tem combustível. Dá para desfrutar da bênção de Deus. Dá para ser usado por Deus. Dá para aliar aquilo que Deus estava fazendo. Paulo, ele estava dando uma palavra que tremenda, mas mais tremendo ainda, era o Espírito que dirigia Paulo. Era o tempo dele sendo direcionado pelo Senhor. E assim, irmãos, a gente vai aprendendo que depois ele sai de lá e vai para um lugar que Deus mandou. E existem lugares que Deus mandou ele, que ele diz assim: concluo que é uma grande porta aberta. Todo mundo diz amém, diz amém. Mas sabe o que Deus fala depois? Porém, Paulo, tem muitos adversários. Agora eu quero ver quem vai dizer amém. Porque muitas vezes a gente pensa assim: peraí, Deus é o Deus da minha vida, e Ele vai me levar para uma porta aberta. Deus abriu a porta, e a gente usa até a palavra, né? Deus abre porta que ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre. Se Deus abriu a porta, eu vou passar. Mas Ele está dizendo: eu te dei essa porta aberta, mas tem muitos adversários. Deus, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor. Meu querido, se tem adversário e Deus abriu a porta, vá, porque é maior do que está em você, do que aquilo que está no mundo. Muitas vezes Deus coloca adversário perto da porta, porque Ele quer provar o tamanho da tua fé. Ele quer provar o tamanho do Deus que você serve. E você tendo fé em Deus, você vai ver que essa porta é aberta por Deus e tem adversário, porque milagres tremendos Deus vai fazer através da sua vida. Sabe, irmão, quem vive no Espírito nunca vai ter uma vida na manha. Não é verdade, irmão? Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: quem vive no Espírito, se você for 0,00011%, Deus te abençoe, admiro muito você, mas eu digo, se você vive no Espírito, 99,999, Deus vai fazer na sua vida. Mas muitas vezes
o local onde Deus vai agir é nos 45 do segundo tempo. Você vai ter que ter uma vida cheia do Espírito. Você muitas vezes vai ser como Paulo, que vai ter que carregar um espinho na carne. Ah, pastor, mas você está dizendo que Deus não vai me abençoar? Deus vai te abençoar, mas Deus vai levar você a viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Tem mulheres que dizem assim: nossa, eu admiro como a Bianca Toledo prega. Você conhece a história dela? Eu admiro como a Helena Tanuri prega. Você conhece a história dela? Deus usa, mas você tem que passar pela prova. Tem gente que quer ser usado sem ter prova, irmão. Eu vou dizer que é o 0,001%. Se você tiver assim, amém. Mas a maioria dos grandes homens de Deus, 99,999%, são homens que Deus usou, mas passaram pela prova. Passam por prova. A prova faz parte da nossa vida. Paulo foi um homem que estava no tempo de Deus, mas tinha prova. Tinha prova, irmãos. Não tenha medo da prova, creia que Deus é um Deus da virada. E se é no 45 do segundo tempo, não importa. Importa que na hora que apitar o jogo, você vai ter a vitória na mão. Não importa como, se você vai ser usado por Deus, Deus vai superabundar a graça em sua vida, vai te abençoar, vai te fortalecer. E se você quer ser usado por Deus, prepare, porque você tem que ter testemunho. E testemunho quem que é? Aquele que viu o cara passando na fornalha? Não, o melhor testemunho é o cara que passou na fornalha. Vamos pensar, está aqui na igreja Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o amigo dele que passou e virou na fornalha. Quem que vocês gostariam de ouvir pregar essa noite, irmãos? Fala a verdade, irmão. O amigo? Não, deixa o amigo tirar foto para postar no Face depois, né? Deixa o amigo ficar intercedendo. Quem que você gostaria de ouvir pregar, irmãos? O Sadraque, Mesaque e Abidnego, para entender quais são as experiências que eles tiveram, como Deus falou com eles. Tem muita gente que diz: Senhor, me usa, fala comigo, me leva para as nações. Você está afim? Então se prepara, porque talvez se você entrar no 99,99%, Deus vai colocar provas para você, para no meio das provas te fazer superar. É aquilo que o pastor Jorge estava dizendo, que ele tem um congresso anual que ele faz em setembro para pastores. Ele diz assim: eu não convido nenhum pastor que tenha uma vida na manhã. É só o pastor que o filho de 40 anos teve infarto e morreu. O outro pastor que ele tinha tudo pronto, aí teve um grande problema. Um outro pastor que ele estava no auge do ministério, teve um câncer e foi curado. É só cara fichinha assim que vai lá pregar. Por que, irmãos? Porque muitas vezes a gente olha os homens de Deus, a gente admira os heróis da fé, e pensam que o tamanho do desafio deles foi muito pequeno. Não, o tamanho do desafio deles foi grande. E se nós queremos que Deus nos use de forma grande, isso é uma verdade que dói dizer, mas muitas vezes é necessário a gente passar também pelas provas, passar também pelo tratamento, passar também pelo processo da poda, bem passado, para Deus nos forjar e nos fortalecer. Talvez se você hoje está passando por essa prova, eu creio que Deus vai te usar e muito, com poder e com glória. Eu creio que Deus vai te honrar em muito, com poder e com glória. Essa prova, eu declaro sobre a tua vida, não está proposta para você ser um derrotado, mas para você ainda ministrar muita gente que está passando pela prova, e Deus vai te honrar no meio desta prova. Sabe, irmãos, nós não sabemos como Deus vai fazer, mas nós sabemos que Deus vai fazer. Nós não sabemos como Deus vai fazer, mas nós sabemos que quando o homem de Deus, usado por Deus, Paulo, pega o microfone para falar, a unção desce e os milagres acontecem. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. O tempo vai dizer a respeito de todas as coisas. E quando o Senhor é o Senhor do tempo, eu não sei, Senhor, se eu estou no tempo da prova ou se eu não estou no tempo da vitória, mas uma coisa eu sei: eu sou como um vento. Minha vida está nas tuas mãos. Você pode dizer amém por isso? Eu estou diante de ti. Eu sei que na hora certa o Senhor vai me abençoar. E assim, irmãos, esse homem cresce. Assim a gente vai crescendo. É passando pela prova, como diz um cântico lá, dando glória a Deus, aprendendo, lidando com ela. Existem momentos que a gente vai ser forjado, e muitas vezes a gente precisa passar por uma prova para poder dar valor
aquilo que nós vivemos, porque quando passamos pela prova, nós somos marcados também pelo DNA de Cristo, e ali a gente aprende que é com Ele que nós saltamos muralhas, e aí nós vamos poder ministrar muitas pessoas, que Deus vai nos usar para isso. Não veja que esse momento que você está vivendo atual, é um momento de reprovação, um momento de decadência, mas veja que é um momento que Deus está te colocando numa escola, para te ensinar, para te tratar, para te fortalecer e para te abençoar, e fazer de você um obreiro aprovado. Nós olhamos grandes homens de Deus, como disse há pouco, e admiramos. Se admiramos é porque vemos nele um fruto, ou vemos nela um fruto, e queremos talvez que Deus nos use como eles, ou semelhante a eles, não importa como. Se Deus tem um propósito para a sua vida, permita Ele ser o Senhor do teu tempo, permita com que Ele guie o teu tempo. Ah, pastor, mas estão me humilhando. Deus vai te exaltar. Ah, pastor, mas estão falando de mim. Deus vai te exaltar. Ah, pastor, mas Deus vai te exaltar. Em tudo mais que você tiver, lembra, Deus está no controle. Ele tem uma resposta final, uma palavra final para a sua vida. E com certeza, ainda nessa situação, você hoje pode estar chorando. Você vai rir muito no meio dela ainda. Você vai rir muito no meio dela ainda. E Deus será glorificado. Eu deixo essa palavra para nós essa noite. Uma palavra de ensino, de ajuda, uma palavra pastoral, para nós aprendermos a lidar com as coisas, mas o Senhor, gente, é o Senhor do tempo. Está no controle, é Deus, tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Se eu estou passando por isso, Senhor, de fato eu não queria, mas se é o Senhor que quer, me ajuda a passar. Amém.